E aí, pessoal, meu nome é João, se você não me conhece ainda. E o meu é Bianca. A Bianca fez intercâmbio pra Austrália ano passado pelo Rotary e voltou esse ano. E ela tem muitas coisas legais pra contar pra gente hoje. Bianca, a primeira pergunta aqui é: qual cidade que você ficou? Qual região da Austrália que você ficou? Bom, a minha cidade se chama Coffs Harbour. Ficava localizada no estado de New South Wales, a mais ou menos 6 horas de Sydney. Sydney, na verdade, não é a capital da Austrália, mas a cidade mais famosa, porque a capital é Canberra, ou Canberra no português. E Bianca, fala um pouquinho sobre a sua escola, como é que era lá. A minha escola lá era particular, mas tanto a escola pública e privada na Austrália são muito boas. A escola em que eu estudei se chamava Bishopbree College, e era uma escola da religião anglicana. E eu entrei lá no ano 10. Como aqui no Brasil a escola lá começa em janeiro e vai até dezembro. No ano 10 eu fazia 6 matérias, 2 delas eram opcionais, e aí eu fazia esporte e aula de culinária. E aí no esporte as opções podiam ser fazer aula de surf, de hipismo, de golfe. Só que eu fazia aula de caminhada pelos primeiros 2 meses, e aí depois, nos últimos 2 meses, eu fazia aula de surf. Então a escola lá era dividido em grupos, as casas como se fosse Harry Potter. E o nome da minha casa era Murray, então a gente sempre tinha gincanas, etc. A escola lá começava às 9 horas e terminava às 3h15. Muito chique. Eu queria ser uma escola no Brasil também, né? Ia funcionar melhor. E sobre a Austrália, todo mundo tem dúvidas sobre os animais, tem muitas aranhas. We're friends of Hagrid. Pinguins, sei lá o que tem lá. Canguru, o que tem? É assim mesmo? Canguru tem muito, koala, aranha, cobra, camelo, tubarão. Eu acho que a experiência, assim, não a pior, né, mas foi a questão de ter muita aranha lá, principalmente nas casas. E aí eu pensei, vou passar um produto, né, para os bichos morrerem, só que não adiantou, porque, enfim, eu quase morri. Sério? Meu Deus. Mas lá também tem muito canguru, pode comer carne de canguru, é boa na verdade, na estrada, na porta da sua casa, no quintal. Sobre carne assim também, eu tive uma experiência muito doida na Bélgica, que no meu aniversário eu tava na minha segunda família, aí eles me levaram para um restaurante de jacaré. Aí eu falei, nossa, que chique, né, um restaurante de jacaré. Mas eu não achava que era de jacaré mesmo. Então, eles pediram uma carne de jacaré, que era um negócio bem gosmento, mas foi a melhor carne que eu comi na minha vida. Eu fiquei com muita dó de comer. Aí tinha carne de cavalo que eu não comi, carne de canguru também. Eu comi carne de camelo, é muito bom. É muito doido, né? Aqui no Brasil, tipo, não tem muito dessas coisas, mas lá fora é bem mais comum, né? E uma coisa muito... que todo intercambista sempre, quando chega, tem um choque cultural muito forte. Qual que foi seu primeiro choque, assim? Olha, eu acho que a questão do carro, né, porque lá eles dirigem na mão inglesa, então é ao contrário, então eu sempre ia na porta, que aqui é o que a gente senta, e aí o pai falava pra mim, você vai dirigir, e aí que eu me tocava que eu tava no lugar errado. A questão que os australianos não tem lixo no banheiro, então tem que jogar o papel na privada, então eu sempre esquecia, eu jogava no chão, e aí eu não me tocava, e eu entrava de novo no banheiro e falava, meu, quem jogou isso no chão, né? E aí eu que tinha esquecido. Acho que a questão deles guardarem um tecido pra assoar o nariz, então eles assoam, aí fica com aquela meleca nojenta, só que eles não jogam fora, eles colocam no bolso, então eu acho que o papel é bem mais higiênico. E a questão do almoço também, porque é que nem nos Estados Unidos e no Reino Unido, não é um almoço que nem a gente tem aqui, sabe, o arroz, o feijão, é tipo um lanche, eu digo um pão com manteiga ou uma maçã. E aí meu problema foi que eu comia muito pouco na escola, eu passava fome, e aí eu saía da escola e ia pro KFC. Durante um ano, mais ou menos, eu fiz isso, e aí eu acabei engordando 7 quilos. A próxima pergunta é sobre a sua grande viagem. Você fez uma grande viagem, sim, né? Foi de março a abril, a gente fez uma grande viagem, mais ou menos 25 dias, em torno da Austrália, e foi a melhor experiência da minha vida. A gente foi de ônibus, então, às vezes a gente passava, tipo, 13 horas no ônibus. Fui eu e mais 40 intercambistas. Então, intercambistas são as pessoas de outros países. Então, não tinha nenhum australiano. E aí foi muito bom. A gente conheceu Sydney, Melbourne, Adelaide. A gente foi pra maior área de coral do mundo, que é a Great Barrier Reef.
a gente foi pro Outback. Ai, pra quem não sabe, que eu sempre falo isso pra todos os meus amigos, Outback, né, que é um restaurante muito conhecido aqui no Brasil, significa o centro da Austrália. E aí vocês podem perceber que no Outback tem uma pedra muito gigante que chama Uluru. E Uluru é uma pedra sagrada para os aborígenos que vivem no centro da Austrália, então é isso que significa. Então é a região central da Austrália. Na Bélgica é um dos poucos países que não tem a grande viagem, mas tem pequenas viagens que acontecem, tipo, tem a viagem para Paris, Amsterdã, esses lugares, e tem uma viagem maior que é da Itália ou da Grécia, e eu fui pra Itália, que foi sensacional. E foi uma das melhores, acho que foi a melhor viagem que eu já fiz na minha vida, Foi muito legal. Foram uns 15 dias de norte a sul na Itália, só de ônibus e barco e tudo E a mais. gente não ficou, pelo menos na Austrália, a gente não ficou em hotel, então a gente acampou durante 25 dias. A sua host family, como é que foi sua experiência? Quantas host families você ficou? Então, lá na Austrália, eu fiquei, na verdade, em 3 host families. Todas foram muito legais comigo e eu tive uma experiência bem diferente. A primeira era o pai, a mãe e 2 filhos da minha idade. E aí, na segunda, era um pai, o Tom e a Ana. Então, na primeira família, eles tinham mais ou menos 35 anos, e na outra família eles tinham 30 anos, 29, e aí na minha terceira família eles eram um casal de idosos, então foi bem legal eu ter tido, sabe, poder experienciar em um ano 3 famílias totalmente diferentes. Eu também fiquei em 4 famílias totalmente diferentes uma da outra, no total eu tive 9 irmãos, então foi uma experiência muito diferente. Agora a Bianca tem uma coisa muito interessante, que ela vai fazer um próximo intercâmbio, que vai ser para a Alemanha, muito chique, em agosto do ano que vem. Você já sabe onde você vai ficar? Não, ainda não sei nada, não sei nem falar o alemão, mas né, em qualquer lugar do mundo dá pra se virar com o inglês. E sobre o inglês na Austrália, é na verdade puxado pro britânico. Não é aquela coisa impossível de aprender, claro que tem palavras bem diferentes, só que eu fui com uma base bem legal do inglês, então eu consegui me virar bastante desde o começo na escola, com a família e tudo mais. Mas não é difícil e é bem puxado pro britânico mesmo. Mas eles sempre falam hey mate, how's it going? Tipo, e aí cara, como que você tá indo? Tarde, que é Savo, so see you this Savo. Finalizando, você pode deixar alguma mensagem pra alguém, pra quem está indo pra Austrália ou pra quem quer ir pra Austrália, de motivação, alguma coisa assim? Olha, a Austrália é um país incrível, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa, tenho certeza que você vai amar. É um país bem parecido com o Brasil, né, entre aspas, a questão das pessoas serem muito amigáveis, o clima de lá ser bem parecido, a natureza ela é muito diferente, são coisas assim que você, nossa, você vai ficar encantada como eu fiquei. E é isso, você vai amar, você não vai se arrepender. Muito bom mesmo. Então, gente, muito obrigado por ficar até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Curta, por favor, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e deem sugestões de novos vídeos aqui pro canal. Quem sabe eu chamo mais intercambistas, né? Sim. Então é isso. See you soon. Bye, bye.